Salve Maria, irmãos! Meu nome é Adriana, eu sou membro dos Pequeninos do Reino. Hoje iniciaremos o terceiro encontro do nosso curso de consagração ou renovação a Jesus por Maria. Vamos iniciar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir então a presença do Espírito Santo aqui, pela intercessão de Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, neste encontro, nós vamos ver hoje os 3 capítulos que a gente ficou de estudar semana passada, né? O capítulo 4, 5 e 6. O capítulo 4 vai falar da natureza da verdadeira devoção. O capítulo 5 vai falar dos motivos que nos levam a abraçar esta verdadeira devoção. E o capítulo 6 vai falar das figuras bíblicas que representam essa devoção. Então vamos para o capítulo 4, a natureza da verdadeira devoção. Nós vamos ver em que consiste essa devoção. Este capítulo vai falar sobre o que consiste esta devoção. São Luís, aqui no tratado, diz que esta consagração consiste em nossa união total com Jesus pelas mãos de Maria. E como isso acontece? Como se dá? Acontece quando nos entregamos totalmente com tudo o que somos e possuímos a Jesus pelas mãos de Maria, renovando os nossos votos batismais e nos tornando então escravos de amor de Jesus e Maria. Como a natureza dessa verdadeira devoção consiste em nossa união total com Jesus por Maria Santíssima, São Luís diz que essa devoção é a que mais se conforma com nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Maria foi a criatura mais conformada, mais unida a Jesus. Logo, a nossa entrega total a ela nos unirá e nos conformará, ainda mais a Jesus. Essa verdadeira devoção é muito útil à nossa alma e deve ser muito desejada por todos nós. Por quê? Porque nos unirá, nos conformará ainda mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira parte da consagração diz assim, consiste na total entrega de tudo o que somos e possuímos a Jesus pelas mãos de Maria. Então, nós entregamos todo o nosso ser a Jesus e Maria. E entregamos também todos os nossos bens. O que é o nosso ser? O nosso ser é o nosso corpo e a nossa alma. Então, nós entregamos o nosso corpo com os seus membros e os seus sentidos. Quais são os sentidos do corpo? O tato, o olfato, a audição, o paladar, a visão. E entregamos também a nossa alma, com todas as suas potências. E quais são as potências da alma? A inteligência e a vontade. Entregamos também os nossos bens exteriores e os nossos bens interiores. Os nossos bens exteriores são todos os nossos pertences, tudo o que temos, presentes e no futuro. E os bens interiores é o nosso tesouro espiritual, é o que temos de maior valor. Entregamos também a Maria e a Jesus. O nosso tesouro espiritual, então, são os valores de nossas boas obras. São os merecimentos que nós ganhamos por todas as boas obras que nós realizamos, quando as praticamos na graça, na amizade, na comunhão com Deus, quer dizer, fora do pecado mortal. Por exemplo, quando a gente pratica a caridade, penitências, mortificações, orações, novenas, renúncias, humilhações, contrariedades, tudo isso vai fazer parte do nosso tesouro espiritual, desde que praticadas na graça, em comunhão com o Senhor. Fora da graça,
quer dizer, em pecado mortal, nenhuma dessas boas obras nossas tem valor algum para a gente alcançar o céu. Não tem valor. A não ser o valor de nos ajudar a passar por um processo de conversão. Só por isso, né? Então temos que estar sempre na graça. O nosso tesouro espiritual são os nossos merecimentos, as nossas boas obras, as nossas virtudes, passadas, presentes e futuras, quando praticadas em comunhão com Deus. Esta consagração a Maria se difere das outras. Todas as outras consagrações aprovadas pela Igreja são boas, mas nenhuma delas tem a entrega total de tudo o que somos e possuímos a Jesus pelas mãos de Maria. As outras consagrações têm por finalidade apenas alcançarmos a proteção de Nossa Senhora. Essa consagração tem a finalidade de dependermos em tudo dela. Por quê? Porque entregamos tudo a Maria, inclusive o nosso tesouro espiritual. Então, nosso tesouro espiritual é a soma de todas as boas obras que praticamos na graça, na comunhão com o Senhor. Então, esse nosso tesouro espiritual ele é dividido em duas partes. Uma parte que é intransferível, ela é minha, e uma parte que é doável. É minha, mas é doável. A parte intransferível, minha, é chamada de valor meritório de todas as nossas boas obras. A outra parte doável, ela é dividida em duas partes. É o valor impetratório e o valor satisfatório ou indulgencial de nossas boas obras. Então, vamos ver agora a parte pessoal do nosso tesouro espiritual. É o valor meritório, ele é intransferível. Nossa Senhora receberá este meu tesouro e o guardará em seu imaculado coração e fará crescer e planificar tudo aquilo que a ela eu entregar. O que mede, o que dá valor a este tesouro espiritual é o grau de amor que colocamos em cada coisa que fazemos, se a fazemos na graça de Deus, em comunhão com Ele, sem o pecado mortal. Então, esse valor meritório é a paga, é o que recebemos por nossas boas obras, por tudo aquilo que fizemos com amor, se na graça de Deus estivermos, e que merecerá então a glória eterna, merecerá a nossa salvação. A parte doável do nosso tesouro espiritual é dividida em duas partes, o valor impetratório e o valor satisfatório. O valor impetratório é aquela parte doável do nosso tesouro espiritual, que pode ser doada para a conversão dos pobres pecadores ou para nós mesmos, e que Maria administrará segundo as minhas necessidades ou as necessidades dos pobres pecadores em vida. Pobres pecadores aqui, São Luís diz que são aqueles batizados, os católicos, aqueles filhos da igreja. Esses são os pobres pecadores que vivem em pecado mortal continuamente e não se convertem. Então, Nossa Senhora usa dos nossos valores para tentar salvar essas almas. O valor satisfatório ou indulgencial é a parte doável do nosso tesouro espiritual que apagará as penas devidas aos pecados, aos meus pecados ou aos pecados das almas do purgatório. Maria administrará segundo as necessidades da minha alma ou das almas do purgatório. Então, quando nos consagramos a Maria, colocamos tudo à sua disposição. É ela quem vai administrar o nosso tesouro espiritual. Logo, quanto mais escravos houverem para disponibilizar os seus bens espirituais, mais valores Nossa Senhora terá à sua disposição para socorrer a nós e aos pobres pecadores e às almas do purgatório. Então, Maria é como o banco de Deus. Nossas boas obras com ela vão sempre crescer e estarão sempre seguras. O que acontece quando nos consagramos? Passamos a pertencer a Jesus inteiramente.
dando a Ele tudo, tudo o que podemos dar. Não podemos mais nos dispor do valor de qualquer de nossas boas obras, porque tudo pertence a Nossa Senhora. O nosso tesouro espiritual agora é dela, para ela administrar, para ela entregar a Jesus. Essa consagração, então, ela é feita ao mesmo tempo para Jesus e para Maria. Maria é o meio que vai nos unir a Jesus, que é o nosso fim último, né? O nosso objetivo. Portanto, a entrega a Maria é simplesmente para que possamos pertencer a Cristo de uma maneira mais perfeita. Agora vamos ver a segunda parte da consagração. A segunda parte consiste na perfeita renovação dos nossos votos batismais, tornando-nos escravos por amor. Renovando os nossos votos batismais, nesta consagração, renunciamos ao demônio, ao mundo, ao pecado e a nós mesmos, e a alma se dá inteiramente a Jesus por Maria Santíssima. Nessa consagração, nos doamos por nós mesmos e não mais pela boca, dos nossos pais ou padrinhos. Voluntariamente, com conhecimento de causa, nos entregamos a Jesus pelas mãos de Maria. Consagramos entregando a Maria o valor de todas as nossas boas obras, tornando-nos então seus escravos. Escravo significa pertença, propriedade. Tornamos então propriedade de Maria, por amor, por opção. Esta consagração não nos impede de rezar pelos outros. Pelo contrário, nos leva a orar com mais confiança, confiante e entregando todas as coisas a Maria Santíssima. A consagração renova a nossa consciência de pertença de Deus. Somos filhos batizados de Deus, por livre e espontânea vontade. A consagração nos ensina a amar Jesus acima de todas as coisas e a colocar em prática tudo o que Ele nos ensinou, tudo quanto Ele mandou, sempre pelas mãos de Maria. Em resumo, essa consagração consiste numa total entrega de nós mesmos, com tudo o que somos e possuímos, a Jesus, pelas mãos de Maria, numa renovação perfeita dos nossos votos batismais, através dos quais, com um título muito especial, nos tornamos escravos por amor. Por isso, muitas pessoas chamam essa consagração de Santa Escravidão de Amor. Vamos ver agora o capítulo 5. Vai falar dos motivos que nos levam a abraçar esta verdadeira devoção. São 8 os motivos. Esta devoção é um serviço mais perfeito a Deus, nos leva a imitar o exemplo de Jesus, garante vantagens para a nossa alma, faz com que tudo seja feito para a maior honra e glória de Deus, nos leva a uma união maior com Jesus, nos dá uma grande liberdade interior, é causa de grandes bens para o próximo e é um meio admirável de perseverança. Agora nós vamos ver um por um. Primeiro motivo que nos faz abraçar esta consagração. Esta consagração nos coloca inteiramente ao serviço de Deus. Por quê? Porque ela nos faz pertencer a Deus de uma maneira plena, total. Nós entregamos tudo o que somos e possuímos e também entregamos o nosso tesouro espiritual a Jesus pelas mãos de Maria. Essa devoção nos faz dar incondicionalmente a Jesus e a Maria todos os nossos pensamentos, palavras, ações, sofrimentos, alegrias, tudo. Tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que fazemos pertence a Jesus, por Maria Santíssima, em virtude deste nosso oferecimento voluntário e consciente. Segundo motivo que nos faz abraçar essa consagração. Esta consagração nos faz praticar a humildade e a imitar o exemplo de Jesus. Maria foi o meio que Jesus escolheu para vir até nós. Assim,
Ele nos dá o exemplo de humildade. Sendo Deus, fez-se submisso à autoridade de Maria e de São José. Assim, quando nós praticamos esta devoção, nós estamos imitando o exemplo de Jesus, exemplo de humildade e submissão à autoridade de Maria. Portanto, esta nossa submissão a Maria é aquilo que mais agrada a Deus, porque a virtude que mais encanta o coração do Senhor é a caridade, é a humildade. Terceiro motivo, esta consagração nos garante vantagens à alma e à assistência de Maria. São duas as vantagens. Maria se dá aos seus escravos de amor e Maria purifica as nossas boas obras. Então vamos ver a primeira vantagem. Maria se dá aos seus escravos de amor. Como a alma que se consagrou é toda de Maria, também Maria é toda desta alma. Quando nos consagramos, damos a Maria uma liberdade maior de atuar em nossas vidas, em nossos corações. Logo, produzirá nesta alma uma grande confiança e abandono. A segunda vantagem, Maria purifica as nossas boas obras. Ela revestirá nossas boas obras com as suas virtudes, com o perfume de seus méritos e oferecerá a Deus como sendo dela. Ela, ao receber as nossas orações, as nossas boas obras, tudo que oferecemos, ela irá purificá-las, irá tirar dali toda vaidade, todo amor próprio, todo orgulho, todas as distrações ou qualquer coisa que não agrade a Deus. Há, portanto, um aumento muito grande no valor do nosso tesouro espiritual. Quarto motivo, esta consagração é um meio excelente para procurar a maior glória de Deus. Esta consagração, fielmente praticada, é um meio excelente para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras seja utilizada por Maria para a maior glória de Deus. Ela aplicará o nosso tesouro espiritual naquilo que é mais urgente, que é mais necessário e que mais glorificará a Deus. Por exemplo, a nossa santificação, a conversão dos pobres pecadores ou a libertação das almas do purgatório. Quinto motivo, esta consagração nos conduz a uma união perfeita com Deus, porque esta consagração é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para se chegar a esta união com Deus. Por quê? Porque Nossa Senhora é este caminho, ela é esta via que vamos percorrer. Esta consagração nos fará alcançar um grau de glória e de felicidade muito maior do que por qualquer outros caminhos que nós, porventura, escolhêssemos trilhar. Então, para nos unir a Deus, essa devoção torna-se um caminho fácil, porque foi o caminho pelo qual o próprio Cristo veio a nós e pelo qual nós devemos ir a Ele. É mais fácil, não porque não haja cruzes, provações, mas porque é o caminho indicado por Jesus. É um caminho curto, é um atalho, porque Maria é quem vai nos guiar, de forma que ninguém se perde nele para nenhum outro falso caminho. Por este caminho, seguido fielmente, nós nos unimos e chegamos mais perfeitamente a Jesus, garantindo assim uma maior unidade com Ele e a perseverança em sua graça. É um caminho perfeito, porque Maria é a mais perfeita e a mais santa de todas as criaturas, porque foi o próprio Deus quem a escolheu. Nosso Senhor desceu a nós por meio da humilde Maria, sem em nada perder da sua divindade e da sua santidade. Maria é o caminho sem nódoa alguma, sem manchas, sem o pecado original. É um caminho seguro, porque esta consagração é algo muito sólido, muito estudado, muito estabelecido e aprovado pela Igreja.
Mais de 10 papas a indulgenciaram, mais de 10 papas a recomendaram. É um caminho seguro de santificação, uma espiritualidade aprovada e confirmada pelo magistério da Igreja. É um caminho que foi traçado, que foi percorrido por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o sexto motivo que nos faz abraçar esta consagração. Esta consagração dá àqueles que a praticam fielmente uma grande liberdade de espírito. É a liberdade dos filhos de Deus. Consagrando-nos, Jesus tira da alma todo o escrúpulo e todo o temor servil que só serve para atrapalhar. Tira o medo, por sermos pecadores, de sermos rejeitados por Deus. Jesus dilata o coração para uma santa confiança em Deus, fazendo esta alma consagrada ver nele o seu Pai. E Jesus nos inspira a um amor terno e filial a Deus, a um amor de confiança ao Senhor. Sétimo motivo. Esta devoção é fonte de graças e benefícios para o próximo. De que forma? Justamente pela entrega total dos nossos méritos, das nossas boas obras a Jesus pelas mãos de Maria. Este é o ponto diferenciador das outras consagrações. Logo, quanto mais escravos houverem para disponibilizar os seus bens espirituais a Maria Santíssima, mais valores Maria terá à sua disposição para os pobres pecadores, usando os nossos valores impetratórios, e para o socorro das almas no purgatório, usando os nossos valores satisfatórios ou indulgenciais. Oitavo motivo. Esta consagração é um meio admirável de perseverança. Esta devoção é um meio admirável para nos ensinar a perseverar nas virtudes e sermos mais fiéis a Deus e à nossa consagração. Ela nos ajudará a perseverar na união, na comunhão, na graça com o nosso Senhor, evitando todo o pecado mortal. Agindo com perseverança, nós estaremos prontos para qualquer momento em que o Senhor nos chamar a juízo. O nosso Senhor mesmo nos orienta e adverte lá em Mateus 25:13. Vigiai e orai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Essa consagração nos ajudará a estarmos sempre preparados para o nosso encontro com o Senhor. Nos ajudará a termos uma consciência maior do que é a vontade de Deus para nós. Então, nós temos responsabilidades. Temos responsabilidade em ajudar os nossos irmãos a conhecer este meio maravilhoso de perseverança na graça, meio maravilhoso de santificação e salvação, e de adquirirmos também o conhecimento necessário, o zelo suficiente para podermos nos empenhar na divulgação e propagação desta consagração. Vamos ver agora o capítulo 6, a figura bíblica desta verdadeira devoção. É a história de Rebeca e Jacó, mãe e filho. Está escrito no livro do Gênesis, no capítulo 27. É a figura bíblica, Rebeca e Jacó, que representa esta consagração. É a história de Jacó, que recebeu a bênção de seu pai, Isaque, no lugar de seu irmão Esaú, devido aos cuidados e diligências de sua mãe, Rebeca. Essas figuras bíblicas, então, ilustram maravilhosamente bem a história de Nossa Senhora com os seus amados filhos, com nós, os seus escravos por amor. Então, vamos ver um breve histórico sobre a história de Esaú e Jacó. São irmãos gêmeos, Só que Esaú nasceu primeiro. Então, antes mesmo de todos esses acontecimentos que nós vamos comentar aqui, Esaú, que é o mais velho, já tinha vendido a sua primogenitura a seu irmão Jacó por um prato de lentilha. Isaque, que era o pai, percebendo a chegada da morte por conta da idade,
quis abençoar os seus filhos. Chamou Esaú, mais velho, para lhe dar a bênção, mas antes pediu-lhe uma caça, fazer um guisado, um almoço para ele. Rebeca ouviu e avisou imediatamente a Jacó o que se passava. Logo, Rebeca vestiu Jacó com as vestes de Esaú e preparou-lhe a caça. Depois de ter comido, Isaque abençoou Jacó no lugar de seu irmão Esaú, dando-lhe todo o direito sobre os seus bens e a autoridade sobre os seus irmãos. Assim que terminou de dar a bênção, Esaú chegou, reivindicando a bênção para si. O pai Isaque, percebendo o que aconteceu, longe de se sentir enganado, viu ali a ação de Deus. Então vamos ver agora um pouquinho sobre Esaú e Jacó. Essas duas figuras bíblicas representam, né, os réprobos ou os predestinados. Então vamos ver. Esaú, ele representa os réprobos, os condenados, aqueles batizados que desprezam o chamado de Deus. É a imagem daqueles que, conciliando facilmente Deus com o mundo, querem gozar ao mesmo tempo, né, os consolos do céu e da terra. Jacó, ele representa os predestinados, os eleitos, aqueles batizados que acolheram o chamado de Deus. É a imagem daqueles que deixam-se conduzir e guiar por Maria, porque ela saberá como fazer por eles o que Deus quer. Então, os réprobos são aqueles, portanto, que desprezando a sua pertença a Deus, desprezando a sua consagração batismal, desprezando a sua devoção a Maria, acabam por abraçar o mundo com o espírito do mundo. São aqueles que não têm de fato a determinação de buscar a santidade e a salvação. Então vamos ver a conduta dos réprobos, quer dizer, vamos ver a conduta daqueles condenados, dos batizados que não respondem ao chamado de Deus. São ditos condenados porque se morrerem, vão morrer em pecado mortal e vão para o inferno, né? Então vamos ver a conduta destes. Eles confiam em suas forças para os negócios temporais deste mundo. São fortes, hábeis, esclarecidos para as coisas da terra e muito fracos e ignorantes para as coisas do céu. Nunca ou quase nunca permanecem em sua casa, ou seja, no seu interior. Não amam o recolhimento, nem a espiritualidade, nem a devoção interior. Não julgam esta devoção necessária à salvação. Vendem o seu direito de primogenitura, ou seja, os gozos do paraíso, pelos gozos da terra. Odeiam e perseguem continuamente os predestinados. O que acontece então quando nós agimos como Esaú, como estes condenados? Perdemos a bênção de Deus, pelo fato de não sermos dóceis a Maria. Somos mundanos, não nos importamos com a busca da santidade e nem da salvação. Não consideramos os conselhos da mãe. Não nos importamos com a autoridade que Deus deu a ela. Somos gulosos, capazes de vender o nosso direito de primogenitura. Perdemos a graça, perdemos a comunhão com Deus, por conta dos manjares que o mundo pode oferecer. Agora vamos ver os predestinados, né? São aqueles que acolhem o chamado de Deus e deixam-se guiar por ele. São os que estão determinados a viver segundo a lei de Deus, a amar a Jesus e a Maria, e a viver as promessas do seu batismo, a viver a sua consagração de amor. Eles acolhem o chamado de Deus, deixam-se guiar por Maria, recebem as bênçãos do céu para que possam ser conservadas na graça de Deus, para alcançar a salvação, para alcançar o céu. Então, quais são as condutas dos predestinados, né, dos eleitos? Eles são mansos, pacíficos, estão habitualmente em casa, gostam do retiro, dão-se à oração e é todo interior.
amam e honram Nossa Senhora, né? Aumentando assim o amor dela por eles. Em todas as coisas se mostram submissos à sua mãe querida, obedecendo-lhe amorosamente, sem se queixar, seguindo os seus conselhos e os seus caminhos. Tem grande confiança em sua mãe, aproveita unicamente aos cuidados e à proteção dela. Imitam, na medida de suas forças, as virtudes que vê em Maria. O que acontece então quando nós agimos como Jacó? Quando agimos como os escolhidos. E a gente sabe que escolhidos somos todos, né? Mas no caso, São Luís diz escolhido para aqueles que dizem sim a Deus. Escolhemos a Deus, agimos ou nos esforçamos para viver debaixo da autoridade, da condução de Maria, conservando assim a bênção de Deus. Seremos sempre dóceis e fiéis à Nossa Senhora, à nossa consagração, e alcançaremos assim a salvação. Vamos ver agora as atitudes de Maria para com os seus escravos de amor. Vejamos os amorosos serviços que Nossa Senhora presta aos seus fiéis servos. Ela os ama, ela os sustenta, ela os guia, ela os defende e protege e ela intercede por eles. Agora vamos ver um por um. Ela os ama porque é sua verdadeira mãe, porque Deus quis assim. Ama-os ternamente por gratidão, porque se consagraram a ela, se entregaram inteiramente a ela, se confiaram a ela. Ama-os com afeto e efetivamente. Ela quer o nosso bem e a nossa salvação. Ela quer e trabalha para que nós possamos sempre ter consciência daquilo que é a vontade de Deus. Ela livra-nos de toda espécie de males para acumularmos de todos os bens. Ela providencia receber sempre a bênção de Deus. Ela o sustenta. Nossa Senhora provê tudo para os seus servos, quanto ao corpo e quanto à alma. Ela providencia que os seus filhos recebam sempre a bênção de Deus e se alimentem do pão da vida, a Eucaristia. Ela os sustenta para que tenham forças para perseverarem no bem, evitando o mal. Ela os guia, ela os conduz e dirige, segundo a vontade de seu Filho Jesus. Eles não se perdem pelos falsos caminhos. Nossa Senhora não permite que se desvie pelas ilusões do mundo ou do demônio. É necessário, então, deixar-se sempre conduzir por ela. Ela mostra os caminhos da vida eterna e faz evitar os passos perigosos. Onde é Maria quem guia, não há lugar nem para os demônios e nem para os réprobos. Maria os defende e os protege. Os protege de todos os perigos do corpo e da alma. Ela os sustenta, abriga-os sob as asas de sua proteção. Ela os defende e os protege dos inimigos, sejam eles o mundo, o demônio, nós mesmos e até da ira de Deus. Ela intercede por eles. Ela intercede em favor de seus filhos que gozam de uma especial predileção dela, por aqueles que se confiaram a ela, que se entregaram a ela. Ela intercede por aqueles que se despojaram de tudo para honrá-la e enriquecê-la. Ela intercede sempre pela perseverança de seus filhos. Vamos ver agora o que mais agrada a Nossa Senhora, o que podemos fazer para agradá-la, né? O que mais agrada a Nossa Senhora é que honremos o seu Filho Jesus. O que mais agrada a Nossa Senhora é a nossa demonstração de amor a Jesus. O que mais agrada a Nossa Senhora é o nosso empenho em ser-lhe fiel em todas as coisas. O que mais agrada a Nossa Senhora é o nosso sacrifício para jamais desviar da vontade de Deus,
de sua lei e de seus mandamentos. O que mais agrada a Nossa Senhora é nos ver neste esforço contínuo para amar a Deus de verdade. O que mais agrada a Nossa Senhora é nos ver fazer valer em nossa vida sempre a sua santa vontade. Então, para o próximo encontro, vamos ler e estudar os últimos capítulos do livro, O Tratado da Verdadeira Devoção, o capítulo 7 e 8 e os suplementos. Eu gostaria de pedir a vocês também que, se puder, se inscrevam em nosso canal, quem ainda não se inscreveu, Pequeninos do Reino, Casa de Missão, e deixa lá um joinha pra gente, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz e salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.